Sim. Pronto. Raquel, vamos lá. Meu nome é Luani, eu sou estudante de Sociologia e Política da FESP e a gente está fazendo uma etnografia. O que é isso? A gente está procurando grupos e como eles se relacionam nas redes sociais. Nosso grupo está estudando astrologia e as relações das redes sociais hoje em dia é um meio onde se estuda, né? Um meio que hoje em dia a gente usa para conectar pessoas que buscam o mesmo assunto, tá bom? E aí eu queria conhecer um pouquinho de você, que você me falasse um pouquinho como que foi. Só abrir aqui, que eu tenho já uma paginazinha. Que você me contasse um pouquinho como que foi que você começou a se interessar pela astrologia. E aí eu vou fazendo as perguntas e a gente vai conversando um papo tranquilo, você vai falando como você se sente mais à vontade, tá bom? Tá bom. Aí eu queria saber como foi Olha, que você se interessou, começou a se relacionar ou entender a astrologia, como que foi que isso aconteceu? meu primeiro contato foi muito cedo, assim, foi mesmo através desse jornalzinho, revistinha, sei lá, João Bidu, que você vai lá e tem uma descrição. E daí, nossa, olha que legal, é uma descrição assim mais genérica, rasa, superficial, bate, bate. Então batiam várias coisas, não só do meu signo, mas de outros signos. E eu fui percebendo, eu tinha identificação até um certo ponto com o meu signo na adolescência, assim, nossa, realmente, eu sou muito assim, eu sou muito desse signo. E fortaleci, eu acho que também nesse âmbito, assim, você acredita, você repete uma narrativa várias vezes, ela vai ganhando muita força, né? E depois eu fui para a faculdade e eu fiz ciências da natureza na USP, eu tive astronomia e um semestre de astronomia com o professor Ortiz, e você não pode falar em astrologia, senão assim você imagina, né? O mundo científico tem Pseudociência. isso, né? E foi muito legal, porque eu entendi, por exemplo, que a astrologia de hoje, ela não bate com a astronomia. E no início, quando ela começou, ela estava pautada em fatos observáveis, assim, tal constelação, olha, o Sol está nessa constelação, eles reconheciam, aqui em São Paulo nem dá para ver, né, as estrelas, eu estou em São Paulo, que Sim. estão no céu, mas eu acredito que os povos antigos tinham uma ligação muito mais forte, né, com a natureza. Hoje em dia a gente tem muito estímulo, quem é que olha para o céu, quem é que olha para o céu sabe onde está Júpiter, sabe reconhecer Vênus quando é visível. A gente tem um certo distanciamento. Eu nasci no interior, assim, o céu era mais visível, até mesmo naquela época, hoje não é mais tanto, né? A gente tem uma penumbra, né, de fumaça e de luzes também que ofuscam essa visibilidade, mas daí no curso, assim, eu ficava sempre me perguntando, nossa, por que a astrologia e a astronomia não podem andar junto? Eu acho tão legal isso e tal, e sai de lá entendendo que isso não é possível, e depois, com o tempo, eu fui descobrindo que existem astrologias que estão mais próximas dessas observações astronômicas reais, que é a astrologia dita sideral, que respeita o tempo. Por exemplo, Escorpião tem 7 dias, ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabem, porque as divisões por casas são sagradas. Aries, Escorpião, Uhum. o Sol na órbita dele, porque que é você pertencer a um signo? Significa que quando você nasceu, observando, né, a trajetória do Sol, a elíptica, ele encontrava-se em tal constelação. O Sol em Escorpião fica só 7 dias, do dia 21 de novembro até o dia 28. E tem outra constelação que eu, nossa, ninguém, nenhum astrólogo que eu conheço inclui essa 13ª constelação. Eu sou muito, assim, questionadora, né? Então, Sim. não. Você me dá E só eu um minutinho descobri para mim pegar na o internet. fone? Só um Tá bom, minutinho. tá.
Pronto, melhor, muito obrigada, viu? Eu descobri uma astróloga, que é a Carla Rigg, que considera essa 13ª constelação, que é o Fiuco, considera até uma, assim, a gente diverge um pouquinho, ela considera também Órion, que não está bem na elíptica, não está incluída na elíptica como o Fiuco, o Serpentário, que sim, a gente tem, assim, o Sol passa nessa constelação, assim, na trajetória perante em relação à Terra. Eu fui me interessando muito, e eu sempre tento trazer essa questão, vamos aproximar a realidade do misticismo, né? Porque a gente está lidando com o místico, e assim, esse conflito, né? Porque nem deve prevalecer, assim, a gente sabe que o místico, o fantasioso é importante, que só a realidade não nos basta, vamos dizer assim, como seres humanos não somos assim. A gente sempre usou muitos artifícios assim para a gente desfrutar da arte, da poesia, assim, não só da ciência, assim, não é só, a gente não quer só a ciência, a gente quer arte, a gente quer um monte de coisa também, né? E a minha busca assim na astrologia e sempre foi essa, assim, de aproximar a astronomia do misticismo e do autoconhecimento, assim, sempre com questões para que eu uso isso, como eu uso isso, e sair de um olhar assim muito dogmático, porque não, eles sempre fizeram assim, tem que ser assim e tem que ser sempre assim, porque eu tento sair dessa esfera da religião, da crença e para uma coisa assim, não, se a gente não pode falar sobre isso, se a gente não pode olhar por outra forma, não vou aprender nada aí. Então eu já me isento assim de alguns debates, assim, eu gosto de ter abertura, de ter outros olhares, e eu fui fazer uma pós em psicologia analítica, porque a psicologia analítica é do Carl Gustav Jung, e ele trata muito a questão dos arquétipos, dos mitos, que são os arquétipos vivos em ação, e isso foi muito complementar, assim. Que o meu legal. estudo é até hoje, porque é infinito, assim, quando você acha que entende, sempre vem algo que você vê que tem muito, muito, muito para aprender e entrar em contato racionalmente, e quando você encontra na sua vida, aquilo lá faz um sentido, você fala, olha só, Saturno atuando na minha vida, aqui me barrando, me cobrando, me aparecendo aqui como uma barreira. Então a gente vai alinhando também essas questões, entendendo esse olhar, eu trago muito esse olhar que Jung tem sobre a astrologia, assim, como esse olhar para os arquétipos, assim, esse conhecimento. Jung também questionou, assim, o fato de algumas constelações estarem excluídas, e Jung fala que a sociedade é um reflexo do homem, assim, interiormente, assim, que o fora, os movimentos políticos e sociais, assim, eles refletem interiormente o que nós somos, o nosso egoísmo. A gente sabe que o ser humano não é um ser de luz, assim, não é aquela. E a gente tem muita dificuldade de assumir alguns aspectos em relação a nós mesmos, assim, alguns aspectos ocultos que não querem a nossa autoimagem, que vão contra ao que a gente acredita, né, em relação a nós mesmos, e a psicologia analítica ela tenta alinhar, integrar, assim, não para te transformar num ser de luz, assim, mas para você ser inteiro, para que você possa, assim, ter seus erros, ter seus acertos, assim. Deixa eu desligar aqui que estou recebendo mensagem também. Ser um ser mais integrado, mais completo. E na astrologia a gente busca também esse trabalho de integração, esse trabalho de não mais do que identificação, porque eu sou touro, porque eu sou isso, aquilo, assim, integrar todos os aspectos como possibilidades humanas, algumas mais conscientes, outras mais inconscientes para nós. Que legal, Bem, acho que eu que falei legal. muito, Gostei né? muito. Imagina, é isso mesmo, para a gente conversar.
E assim, hoje, né, você trabalha com astrologia, né? Como que a Trabalho. astrologia ela se ocupa assim na sua vida? Onde ela está presente? Meu trabalho principal é como psicoterapeuta, assim, eu tenho uma relação com a astrologia, assim, que é arte, assim, eu me considero estudante, já fiz muitos mapas astrais, e eu demoro bastante tempo para fazer, porque eu falo para as pessoas, eu trabalho com inspiração, não é produção, não é aquela coisa, tantos mapas até sexta-feira, não, eu não trabalho assim, porque eu acho que fica o legal do mapa é essa questão assim da conexão, da inspiração, de não fazer algo porque tenho que. Então, assim, trabalho com isso, mas de uma forma prazerosa, assim, porque é uma forma que eu me dá muito prazer, assim, tem muito a ver com a minha história, com os meus questionamentos. Eu faço um trabalho diferente dentro da astrologia, porque eu considero 13 signos, 13 constelações, e isso também às vezes é um embate para as pessoas, porque as pessoas, não, mas eu sou de peixes, que tipo, daí a gente tem que trabalhar também nesse sentido do desapego mesmo, assim, para uma nova possibilidade, que é só Sim. um novo sopro, uma nova possibilidade, assim. Olha, eu vou te contar uma vez, tem uma prima minha que ela gosta muito, e eu sou libriana, diz, né, no tradicional. Ela falou, não, você não é libriana, você é virginiana. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter crise de identidade. Não, vamos lá. E quando você me disse, me remeteu, e eu lembrei bastante desse fato, porque a gente fica inserido, né? A gente se É possível. apega E nisso. outra coisa que a gente não pensa é que o seu Sol, por exemplo, em Virgem ou em Libra, pode não ser o aspecto mais dominante, predominante do seu mapa. Tem Sol assim que está com Netuno que perde a força, tem Sol na casa 12 que não tem muita força, Sol na casa 4 também que fica ofuscada essa posição, assim, quando a gente tem o horário também, a gente percebe alguns aspectos e às vezes o ponto mais forte, por isso que é legal olhar a totalidade. O ponto mais forte do seu mapa pode não ser o seu sol ali, o seu signo. Tem um outro aspecto, em outro momento é outro aspecto. Então, conhecendo o seu mapa, você percebe assim, poxa, eu tenho vários aspectos, assim, eu tenho várias. Tem Júpiter, tem Urano, tem Saturno e essa característica, o que que me traz, o que está favorável aqui e como eu posso crescer com os meus detrimentos, com aquilo que aparentemente não é tão adaptativo, não é tão favorável assim como o pessoal gosta de brincar Mercúrio em peixes, mas assim traz muita criatividade do ponto de vista adaptativo. Ah, não vai ser um racional hiper rápido assim, Sim. não. Mas tem outros aspectos, né, que então nada é bom ou ruim assim. Assim, Sim. é além disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E você criou um grupo, né? No Facebook. E como que veio essa ideia? E como você se relaciona com esse grupo no Facebook? Se você tem outras redes sociais, você também tem outros grupos para debate? Eu tenho a minha página, que é uma Fala Terapias. Eu administro um grupo que é Jung e Astrologia, e lá várias pessoas assim se expressam, assim, não é meu grupo, eu administro a página. Então, assim, para várias pessoas trocarem conhecimentos, diversas linhas, assim, tem a minha linha não é a dominante, obviamente. Outras tem a tropical, tem a sideral, tem a moderna, tem muitas linhas astrológicas que a maioria das pessoas desconhece assim essa vastidão, assim que tem a ver com a história mesmo da astrologia, o surgimento. Então tem esse grupo que tem várias coisas assim que inclusive eu não concordo, mas eu não acho justo assim não compartilhar porque só porque não é minha linha eu não vou compartilhar não. Eu deixo ser assim, eu só inibo na página a questão assim que quando você vê que é puramente propaganda, eu falo, não, você coloca um texto, compartilha o conhecimento, tenta relacionar a astrologia com Jung, porque o nome da página é Jung e Astrologia, tenta relacionar os dois
Sim. E no final você coloca o seu contato, faço isso, faço o mapa, faço aquilo, não, porque tem que ter a ver com o assunto da página, e a gente cai em muitos debates assim, porque a princípio não podia não falar de Jung, tinha que relacionar com a teoria da psicologia analítica de forma Uhum. mais explícita. Hoje também eu permito assim postagens que está implícito assim esse conhecimento que Jung traz, os arquétipos, às vezes não, eles não relacionam de forma direta, né? Mas Essa página, assim, ela faz postagens frequentes, quanto tempo, ou vai de acordo com a sua inspiração, quando você se sente mais à vontade? Qual é a dinâmica que você, nessa página ou em outros lugares em redes sociais que você trabalha, se relaciona mais à astrologia? na minha página eu posto assim quando eu tô mais inspirada mesmo, mas eu procuro não ficar uma semana sem postar. Que eu administro de Jung e astrologia, é diária, assim, são umas 7 publicações por dia, umas 3 eu recuso diariamente, 7 eu aceito, sempre assim, sem perseguir ninguém, assim, com as regras, né? Tipo, descumpriu a regra. Sim. E quando assim, geralmente quando a gente fala sobre astrologia, sempre cai no assunto de considerar a astrologia uma pseudociência, né? E sempre tem esse bate, como se fosse fictício. Você considera a astrologia uma ciência? Não do ponto de vista convencional, cartesiano, médico, assim, talvez no sentido mais uma ciência humana, assim, no sentido da simbologia, assim, é possível fazer um paralelo, mas não aquela questão assim, baseada em evidências, até porque a gente tem a amostra de placebos que são induzidas, né? Eu gosto de falar bastante sobre isso. A gente é muito influenciável. Algumas pessoas são mais suscetíveis, outras menos, mais questionadoras, assim, são menos influenciáveis, mas de forma geral a gente é influenciável, né? Então tem que olhar para isso. Eu acho que o efeito placebo é ainda um mistério para a ciência. Então eu acho que tem um caráter científico não tradicional, não cartesiano, assim, não mais subjetivo, assim, não uma ciência objetiva, eu diria, mas assim, não considero pseudociência porque ela não vem para se, ela não se coloca como uma ciência, ela não está buscando esse campo, então assim, ela não entrou nesse jogo, ela não veio para ser uma ciência, assim, ela não está na academia, assim, ela não foi incluída, né? Ela foi excluída e a astronomia, que é uma ciência que está lá com dados observáveis, assim, Júpiter é observável, mas pô, como eu vou dizer que Júpiter bem situado assim faz as coisas crescerem na sua vida, tipo, Sim. é bem subjetivo, né? E você acha, assim, a astrologia, ela determina algumas características nos indivíduos e nas suas relações sociais? Eu acho interessante perceber isso, assim, a gente mesmo, assim, no estudo, ir percebendo, ir questionando, assim, não pegando a astrologia rasa, mas mais a fundo, olhando pelo seu olhar. Peraí, o que que é peixes? O que que é esse arquétipo de peixes? Peraí, o que que é esse arquétipo de Saturno? O que que ele representa? A gente identifica, sim, esses aspectos, porque são aspectos psíquicos e são coletivos. Então a gente consegue individuar, consegue perceber, consegue se relacionar com esses aspectos, conhecer. Então, às vezes, mais do que pegar o que o astrólogo está falando, assim, nesse questionamento, o que, que é isso? E que foi assim que eu desenvolvi o meu conhecimento, assim, foi questionando, foi, peraí, será? Será que é isso mesmo? Será que não tem outras possibilidades? E olhando esses aspectos, e hoje eu consigo perceber melhor, assim, essas forças psíquicas atuando na minha vida, assim, nas minhas escolhas, no meu jeito.
no jeito que eu me coloco. E você coloca, então, a astrologia como fator determinante em algumas escolhas, nas suas escolhas no dia a dia? Você, né, você falou que pensa nela como, um fator, ele é determinante nas suas escolhas? Eu vi semana passada acho que foi no Facebook, fulano que não quis namorar com o outro fulano porque era geminiano. Eu acho essas coisas muito rasas, essa astrologia rasa, assim, eu com essa astrologia eu não me identifico, assim. Eu acho que Júpiter me ajuda a perceber algumas coisas, Saturno me ajuda em alguns sentidos, Mercúrio em outros, assim, mas não dessa forma, assim, porque até olhar só o aspecto solar, só aquilo que está mostrando, e a gente demora muito tempo em relação ao meu mapa. O meu mapa eu estudo até hoje. Tem aspectos que eu não entendo bem do meu mapa, então eu analisar isso do outro. Tipo a Luane é libriana. Não, não gosto de libriana. Isso é muito raso. Sim. E assim, quando as pessoas te questionam sobre a veracidade dos fatos dentro da astrologia, como você lida com isso? Eu concordo com muitas pessoas, assim. E geralmente quando elas vêm falar de escorpião, uma imagem muito estereotipada, assim, nossa, escorpião é terrível, assim, e não entendem o arquétipo que está relacionado a Hades, a Plutão, essa energia transformadora, essa energia integradora da sombra, a importância disso. Então eu vejo que é difícil a gente sustentar a ambiguidade dos arquétipos. A gente quer as coisas certinhas. Isso é bom, isso é mal, isso é isso. E às vezes, como a gente está trabalhando com imagens arquetípicas, assim, elas vão se revelando. E daí tem aquele entender racionalmente e tem aquele sentir. Fala, nossa, estou passando pelos infernos. Estou onde está escorpião aqui, que isso está me falando? Porque a gente tem a mandala astrológica inteira, assim, no Sim, nosso mapa. E então essa visão assim de identificação ou apego demasiado a um aspecto não é tão interessante quanto olhar toda essa totalidade ainda como uma possibilidade ainda de vir a ser, assim, de algo, não algo que está pronto, porque o céu mesmo está em movimento, as influências estão mudando a todo momento, assim. Então a gente não é um ser pronto. E a astrologia também mostra isso, assim, ninguém está pronto, esse é você. Tô um laudo psiquiátrico, sim, é tipo um laudo, uma coisa engessada, assim. E muitas linhas trazem essa questão assim, das progressões solares, assim, da mudança, da integração de todos os aspectos do mapa, dos que eu reconheço, ou então aquele que eu odeio pode falar muito de mim, né? Pensando em psicologia analítica. Detesto virgem, porque tipo, é chato, né? Porque é difícil a disciplina, a rotina, assim, não é minha praia, vamos supor. sim. E você fez seu mapa astral, né? E você acha que ele te ajudou a se compreender melhor? Me ajuda até hoje, assim, como eu falei, até hoje tem aspectos do meu mapa que eu tento entender, tento entrar em contato com eles um ponto de vista mais do sentir, não tanto do racional, assim, não só do ficar pensando, isso classificando, mas assim, sentir ele, falar, nossa, por que que eu sou assim, cara? E eu tô sempre percebendo alguns aspectos meus, e tem alguns que agora só com 34 anos que me caíram a ficha, e daí eu, putz, vou ter que assumir, né? Não dá mais. Daí eu vou lá, volto pro meu mapa e digo, olha, será que é isso aqui na casa 12 que que não é tão próximo da consciência assim, mas que eu tô captando. E você falou que o tipo de astrologia que você estuda não é a astrologia tradicional, né? Me conta um pouquinho mais como que é essa astrologia, como você chegou nesse conhecimento. Astrologia sideral
ela se pauta em observações astronômicas. Como eu falei da minha trajetória na astronomia, eu queria unir esse conhecimento assim de si, essas descrições, essa questão dos atributos, das projeções psíquicas feitas nos signos com o real que é a astronomia, que é ciência, assim, eu queria unir, porque o que acontece? Que dia você nasceu? 16 de outubro. 16 de outubro. Deixa eu ver. Tá entre Leão e Virgem. Se bobear, não. Não, desculpa. Setembro é Leão. 16 de outubro. Possivelmente é Virgem. É, Depois eu quando, confirmo quando com ela viu, você. essa minha prima falou, ai, tá aqui, ó, que você é virginiana com ascendente leão. Falei, meu Deus! Pode ser. Pode ser, sim. Gente, engana. Vamos supor, no dia 16 de outubro, há 2.000 anos atrás, o Sol se encontrava em Libra. E se você nascesse há 2.000 anos atrás, você seria do signo solar de Libra. Hoje, devido a alguns movimentos de precessão dos equinócios da Terra, a gente, no dia 16 de outubro, a constelação que o Sol se encontra não é mais Libra, é Virgem. Então, algumas mudanças nesse sentido ocorreram e não foram integradas porque a astrologia e a astronomia acabaram se desvinculando. A astrologia védica, parcialmente, ela integra isso, mas ela não integra as 13 constelações da elíptica, que é a 13ª constelação, que fica entre Sagitário e Escorpião, que é Ofiuco, do signo de Serpentário. Então, ela não é incluída, e eles têm mais motivos tradicionais, né? Porque a astrologia védica, por exemplo, ela não inclui Plutão, não inclui Netuno, não inclui Urano, que são os planetas que foram descobertos após a Idade Média, assim, eles não incluíram, assim, eles fixaram mesmo, assim, algumas questões, mas por ser uma tradição religiosa mesmo, né? Então, tem outro fundamento, né? Tem outro modo de ver as coisas. E, e eu queria unir as duas coisas. Por um tempo eu pensei, astrologia, mas daí eu vi que, não, essa questão da religião comigo, para mim, não dá. Eu sei que tem pessoas que é ótimo, que são maravilhosos profissionais nessa área e que faz Uhum. todo sentido com a vida deles. Então, assim, não tem certo e errado, tem aquilo que casa com você, com a sua história, assim, não existe essa competição de melhor ou pior, mas é importante ter fundamentos para saber mesmo isso casa com a minha história, com a minha verdade, com o que eu acredito. Assim, tá sempre observando isso. Quando você, por exemplo, assim, dá uma olhada como os astros vão se organizar, né, num período próximo, assim, essa semana, esse mês, e você tem algum, por exemplo, teve Mercúrio retrógrado, né, que todo mundo se dá uma segurada. Como você se orienta quando você vê, você se reorganiza no seu dia a dia para que você passe por esse período de uma determinada forma? Hum, eu não sou uma pessoa tão precavida assim. Eu acho que eu prefiro viver, perceber. Daí, quando eu percebo que tem algo ali que tá me empatando, que tá me atrasando, assim, daí eu vou olhar, mas eu não. Porque eu tenho muito cuidado, assim, com a questão da indução. A gente é muito induzido, como eu falei para você. Então, se eu for lá e, nossa, hoje aqui não está favorável, olha essa lua, olha aqui Mercúrio, olha Urânio, olha Marte, olha isso, eu posso, assim, a questão da indução negativa. Então, quando algo não está fluindo bem, algo não está acontecendo, eu vou lá e olho. Mas eu procuro não eu não trabalho com essa astrologia mais de previsão, assim, porque ela pode ser te induzir, assim, e de certa forma, em alguns momentos, pode ser assim, não fazer bem, assim, vamos supor.
você tá mal, você tá indo ladeira abaixo, daí vem um astrólogo e fala, nossa, você tá mal, você vai cair, cara. Tipo, daí você cai mais rápido ainda, né? Sim. E a questão, assim, de buscar isso dentro de mim, do que faz sentido para mim, assim. Então, eu hoje em dia eu sou muito resistente a ser na própria astrologia. Eu não leio previsão, porque eu não quero ser induzida. Eu quero estar em contato com a minha percepção, com a minha realidade, com a leitura que eu faço. Então, é um processo assim de autoconhecimento muito forte para mim, assim, de sair dessa caixinha, de sair dessa possibilidade de indução e estar aberta, sim, para o novo, para o céu, para as influências dos astros e para as influências da minha psique conforme eu vou conhecendo, conforme ela se apresenta. Então eu falo, já tem muito conteúdo aqui interno que está se manifestando, que eu estou conhecendo, porque o céu está dentro de nós, né? É projetivo quando você olha para o céu e fala, ixi, hoje meu Mercúrio está retrógrado, a gente está falando de algo dentro da gente, assim. Então a gente pode perceber isso sem esse olhar para o céu também, porque são aspectos que a gente projeta no céu, Que legal. aspectos humanos, psíquicos. Sim. É, o que eu tinha para perguntar era praticamente isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, que você quiser dizer, mas eu queria agradecer, eu adorei, fiquei muito interessada. Eu nunca tinha entrado em contato com esse modo de compreender a astrologia. Eu achei muito legal. Quero conhecer mais, vou seguir sua página, que eu quero conhecer mais coisas. Ah, legal. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Ah, se vocês tiverem dúvidas, porque surgem muitas dúvidas e questionamentos, assim, coisas que vão ficar, nossa, meu Deus, eu sou divino. Você pode. E agora o que será de mim? Estou em crise. Ah, eu vou comprar uma Como assim? Daí eu vassoura. pego e falo, não, vamos ver Libra aqui, você se identifica com Libra? Vamos ver aqui o que que você tem em Libra. Vai que você tenha Saturno em Libra ali, ó, um Saturno super, Sim. super bem, tá exaltado ali, olha que legal, ele tá. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Luane. E aí Tchau, depois tchau. eu te mando esse arquivo, tá? E aí depois, se você quiser, a gente vai reescrever. Se você quiser, eu posso te mandar também. Tá bom? As outras Ai, percepções perfeito. de outras pessoas que a gente também está entrevistando, se você quiser dar uma olhada, depois eu posso te mandar o trabalho, tá bom? Ai, eu gosto, eu quero sim, com certeza. Então tá bom, muito Muito obrigada. obrigada, Luane. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau.